Quanta gente precisa investir para ganhar R$ 1.000 por mês, todos os meses, sem precisar trabalhar? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, é o sonho de muita gente. Afinal, ganhar dinheiro já é bom. Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar é melhor ainda. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar onde que você pode investir para começar a ganhar essa renda passiva sem precisar trabalhar e quanto que você precisa ter investido em cada um dos investimentos de forma de exemplo. E também vou te ensinar como que você pode calcular isso por conta própria e de acordo com a sua realidade, de acordo com a renda que você deseja, de acordo com os seus investimentos também, beleza? Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante para o algoritmo do YouTube, e vem comigo. Fala galera, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, sobre ganhar dinheiro sem precisar trabalhar com os nossos investimentos. Ou seja, o nosso dinheiro vai trabalhar para a gente, nosso dinheiro vai começar a render ali de pouquinho em pouquinho, até chegar um momento que a gente está ganhando, por exemplo, R$ 1.000 todos os meses. E isso pelo fato de que você só vai ser rico, verdadeiramente rico, na hora que você aprender a ganhar dinheiro dormindo, e os seus investimentos podem te possibilitar isso, porque se você não quiser trabalhar para sempre, você vai ter que viver de alguma forma. Para você viver, você precisa de dinheiro e você precisa ter alguma fonte de renda para suprir esses gastos mensais. Então, se você começa a investir de pouquinho em pouquinho nesses investimentos que eu vou falar aqui, lá na frente você vai conseguir acumular um patrimônio que vai ser suficiente para bancar todo o seu padrão de vida, e aí é o momento que a gente atingiu a liberdade financeira. A gente é livre financeiramente porque a gente não depende do nosso trabalho. A gente é livre para fazer o que a gente quiser porque o nosso dinheiro já está trabalhando para a gente. E bom, quais são os investimentos que a gente pode fazer para de fato começar a receber essa renda passiva? E a verdade é que praticamente todos você pode fazer isso, mas os principais são as ações, os fundos imobiliários e os títulos de renda fixa. Cada um deles vai precisar de um valor diferente investido, um valor diferente de patrimônio para gerar a mesma renda mensal, justamente porque alguns têm riscos maiores e rentabilidades maiores também, outros são mais conservadores e têm rentabilidades menores. Por isso eu vou dar aqui alguns exemplos de cada um desses investimentos e vou te mostrar exatamente qual que é a fórmula para você calcular com seus investimentos também, beleza? E antes da gente saber qual que é a fórmula que a gente vai usar para calcular, a gente precisa entender o conceito de dividend yield ou do conceito de juros, porque esses são duas variáveis que a gente vai ter que colocar na nossa fórmula de cálculo. Primeiro, o dividend yield. O que é isso? É qual que é a relação entre os dividendos pagos por uma ação, por um fundo imobiliário em um determinado período, dividido pelo valor da cota, o valor daquela ação. Então a gente consegue ver, por exemplo, uma ação está sendo negociada a R$ 10 e paga em um ano R$ 1 de dividendo, se a gente compara R$ 1 com R$ 10 é 10%, ou seja, o nosso dividend yield, a taxa de dividendos que a gente tem ao comprar aquela ação, pelo menos nos últimos 12 meses, foi de 10%. Significa que a gente pode projetar, obviamente, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas a gente pode projetar que se a gente comprar R$ 10, a gente vai receber R$ 1 de dividendo. Se a gente comprar, por exemplo, R$ 1.000, que é 100 vezes maior, a gente vai ganhar 10% também, que seriam R$ 100 de dividendos. Então, com esse indicador, a gente consegue saber qual que vai ser o nosso retorno em dividendos ao comprar uma ação, ao comprar um fundo imobiliário. E o outro indicador que a gente vai utilizar é a taxa de juros. Por exemplo, quanto que eu vou receber de juros ao investir determinado valor em algum investimento. Se eu investir, por exemplo, R$ 100 e a taxa de juros daquele investimento é 10%, significa que com aqueles R$ 100 eu vou ganhar R$ 10 de juros. Por exemplo, se for R$ 200, uma taxa de juros de 6%, significa que 6% de R$ 200 é R$ 12. Então a gente consegue fazer esses cálculos aí para a gente saber de fato quanto que a gente vai ter. Vamos para o exemplo então de cada uma dessas classes de ativos, dos fundos imobiliários, das ações e de renda fixa também. Separei aqui alguns exemplos, obviamente que pode variar, mas o primeiro caso é uma carteira diversificada de fundos imobiliários, que vai render ali em média 0,6% ao mês. O que a gente precisa então para ganhar esses R$ 1.000 por mês? Considerando 0,6% ao mês de rentabilidade e uma renda desejada de R$ 1.000, a gente vai precisar de um patrimônio de R$ 166.666,67. E se a gente quiser uma renda passiva, por exemplo, de R$ 6.000, a gente precisaria de um patrimônio de R$ 1 milhão, dadas essas condições aqui. Um outro exemplo que eu separei aqui para a gente falar é se a gente quisesse receber uma renda passiva, por exemplo, de R$ 10.000 por mês.
mês, investindo em algum título mais conservador que está rendendo ali 9% ao ano. Então, R$10.000 por mês vezes 12 meses seriam R$120.000 no ano. E para isso, para a gente receber essa renda a 9% ao ano, a gente precisaria de um patrimônio de R$1.333.333,33. Ou seja, é muito dinheiro, mas a gente teria também uma renda passiva mensal de R$10.000 todos os meses. E por fim, o outro exemplo que eu separei aqui é caso a gente queira receber R$15.000 por mês investindo em ações, em uma carteira diversificada que paga dividendos ali na casa de 4% ao ano. Então, R$15.000 vezes 12 seriam R$180.000. Em um ano, considerando um dividend yield de 4%, a gente precisaria de R$4,5 milhões. E para você saber também qual seria o patrimônio de cada um desses últimos dois exemplos, é só você fazer a proporção. Se a gente queria R$10.000 e deu aquele patrimônio necessário, é só dividir o patrimônio necessário por 10 para a gente chegar na renda que também está dividida por 10, ou seja, uma renda de R$1.000. E no outro caso, a mesma coisa. Se a gente quer uma renda de R$15.000 e quer comparar com uma renda de R$1.000, divide por 15 e divide o patrimônio por 15 também. Então a gente teria aí essas duas rendas mensais e o patrimônio que a gente precisaria para cada uma delas. Mas, caso você queira fazer esses cálculos por conta própria, de acordo com a sua realidade, com o valor que você quiser, de acordo com a taxa de juros que você quiser também, anota a fórmula aí. O patrimônio necessário vai ser igual à renda mensal desejada, ou seja, o tanto que você quer receber por mês de renda passiva, dividido pela taxa de juros mensal dos seus investimentos, no caso de um investimento de renda fixa, ou então dividido pelo dividend yield mensal dos seus investimentos de renda variável, como por exemplo os fundos imobiliários ou as ações. Ou então você pode fazer o mesmo cálculo considerando as taxas anuais, ou seja, o seu patrimônio necessário seria a renda anual desejada, ou seja, você pega sua renda mensal e multiplica por 12 e divide pela taxa de juros anual do seu título de renda fixa ou então pelo dividend yield anual da sua ação, do seu fundo imobiliário. E aí, por que olhar o anual e não o mensal? Basicamente porque essa renda pode variar ao longo do ano. Tem ações que pagam periodicamente ao longo do ano ou pagam uma vez por ano, por exemplo, pagam trimestralmente. Então, se você considerasse o dividendo mensal, poderia ter algum erro ali naquela análise. Então, é melhor você considerar qual que é o consolidado do ano e comparar com a sua renda mensal desejada no ano também. E também a mesma coisa serve para a renda fixa, para os fundos imobiliários. Aqueles investimentos podem ter uma pequena variação de rentabilidade ali no determinado período, pode sofrer marcação ao mercado, ou então a Selic pode subir, pode cair e, consequentemente, o seu resultado, a sua rentabilidade em um mês pode ser diferente da sua rentabilidade em outro mês. Se a gente pega o global, aquele consolidado anual, fica um pouco mais fácil da gente fazer uma projeção de forma mais assertiva. E aí a verdade é que cada um desses investimentos tem características diferentes, são mais arriscados ou menos arriscados do que outros, ou rendem mais e rendem menos, e tudo vai depender também de quais ativos você colocou na sua carteira. É possível, por exemplo, montar uma carteira de renda fixa que vai superar uma carteira de renda variável, por exemplo, porque você soube escolher bem os investimentos de renda fixa naquele determinado período, enquanto a outra pessoa não soube tanto assim escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários. Então pode ser que uma carteira de renda fixa tenha de fato essa renda mensal maior do que uma carteira de renda variável, apesar de que a renda fixa você só vai receber aqueles juros. Na renda variável, além de você receber todos os seus dividendos ao longo do ano, você também pode ganhar com a valorização das suas cotas, valorização das suas ações. E se você chegou até aqui, lembra de deixar o seu like, comenta o que você achou desse vídeo. Eu te convido para conhecer esse primeiro link que está na descrição, que é o meu curso de investimentos para iniciantes. Investimentos de forma descomplicada para você aprender a investir em renda fixa, em renda variável, ações, fundos imobiliários, os principais investimentos que você precisa conhecer para se dar bem no mercado financeiro. Então, se você está começando agora ou tem algumas dúvidas, pode ter certeza que esse curso vai te ajudar bastante. Clica no primeiro link e assiste o vídeo que eu preparei para você, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até esse momento. Um grande abraço e bora enriquecer.